Olá, estamos começando mais um podcast Mude um Hábito e hoje aqui com o Dr. Carlos Giandon, mastologista aqui em Marília, para uma conversa sobre Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. Dr. Carlos Giandon, conta um pouco da sua história como mastologista e o seu envolvimento na campanha Outubro Rosa. Bom, na realidade a gente trabalha com a especialidade de mastologia, que é uma área dentro da medicina, uma subespecialização ou da cirurgia geral ou da ginecologia obstetrícia. E é uma área exclusivamente destinada à saúde feminina, principalmente na questão do câncer de mama. E esse mês é um mês dedicado exclusivamente, ou na grande maioria das vezes, todas as ações voltadas na questão da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Então é um mês de grandes eventos, de grande atividade, que é muito importante para nós médicos que estamos ligados nesse cuidado das pacientes. Certo. E você é daqui de Marília, doutor? Sim. Eu sou formado aqui em Marília, na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA. Sou nascido aqui em Marília também. Eu fiz residência de ginecologia e obstetrícia aqui na cidade. Depois fui fazer especialização em São Paulo, mastologia, onde eu permaneci lá por durante 3 anos. Depois de especialização, retornei a Marília e já tem 24 anos que eu estou trabalhando nesta área especificamente e também dentro da área da ginecologia. Atualmente, especificamente, trabalho mais com a mastologia, mais na área da mastologia mesmo. Doutor, agora entrando no tema mesmo, Outubro Rosa, câncer de mama, prevenção, queria que você explicasse para nós, para quem está assistindo também, o que é o câncer de mama e por que é um dos tipos mais comuns de câncer. O câncer de mama, ele afeta, a grande maioria das vezes, a glândula mamária da mulher. Uma incidência que vem crescendo ano a ano. Os dados que nós temos do INCA, né, de 2023 a 2025, é que ocorrem no Brasil aproximadamente 70 mil novos casos de câncer de mama, com uma mortalidade anual em torno de 12 mil mulheres morrem diretamente relacionadas ao câncer de mama. Os homens também podem ser acometidos do câncer de mama, mas uma incidência muito baixa, em torno mais ou menos de um homem para cada 200 mulheres, né, com câncer de mama. E de cada 4 casos de câncer na mulher, um é de mama, ou seja, de 25% a 30% dos casos relacionados à neoplasia nas mulheres está relacionado com a mama. Então a gente vê que isso realmente vem aumentando a incidência e o que é bom é que a mortalidade não vem aumentando muito drasticamente, muito acentuadamente, né? Ela tem se mantido em torno mais ou menos de 10 a 12 mil mulheres morrem anualmente pelo câncer de mama, mas a gente vê que o aparecimento vem aumentando de uma forma muito expressiva. Pode estar relacionado a vários fatores, né? E no homem, quais são os sinais que ele tem, assim, para saber se ele tá com câncer de mama? O homem, ele normalmente sente a mesma coisa que a mulher, o aparecimento de um nódulo, normalmente indolor, de uma característica um pouco mais endurecida e às vezes aderido à pele. Então, no homem, a sintomatologia é basicamente igual ao da mulher, com uma diferença: o homem não tem tanto tecido glandular, né? Então, logo que aparece um nódulo, ele já percebe uma alteração ou uma ulceração ou até um sangramento do mamilo. Mas a questão do diagnóstico e também do tratamento é basicamente igual à mulher, não existe muita diferença. A única diferença é a época de aparecimento. As mulheres são mais acometidas do câncer de mama em torno dos 50 anos de idade. Ao redor dos 45 até os 55 anos a gente tem essa janela. Mais comumente aos 50 anos, que coincide com o período da menopausa. O homem já não. O homem tem uma incidência de uma idade mais avançada, em torno de 70 anos, 60 a 70 anos de idade, mais ou menos, que o homem pode ser acometido. Mas a incidência é muito, muito baixa. O que preocupa realmente é na questão da saúde masculina, a gente já aproveita, né, falar do Novembro Azul, que é realmente o homem a questão do câncer de próstata. A incidência do câncer de próstata no homem é muito semelhante para a mulher, ao câncer de mama. Doutor, desculpa a minha ignorância, mas o homem, quando ele vê algo diferente nele, ele procura mastologista também.
Sim, a gente também pode tratar os homens, não tem problema nenhum, porque como eu falei, o tratamento é igual, Sim. não muda muito. O tratamento de cirurgia, de químio, rádio, até o diagnóstico também é igual. Uhum. Então, nós mastologistas tratamos também o câncer de câncer de mama em homem, mas uma incidência, como eu falei, é muito difícil, é muito baixo. rara, muito Uhum. baixa. Sim. E qual que é a diferença entre o tumor benigno e o maligno no câncer de mama? 80% dos nódulos, né, que aparecem nas mulheres são benignos. O que é isso? São nódulos que não têm características de virar um câncer ou de ser um câncer, ou então de dar metástases. Essa é a grande diferença entre o tumor maligno e benigno. O benigno, ele cresce, fica paradinho na mama e não vai para lugar nenhum. Não existe necessidade de você fazer um tratamento mais agressivo e às vezes nem precisa de cirurgia, às vezes apenas um acompanhamento. O maligno não. O maligno, ele tem uma diferença muito importante, que é o quê? Além de crescer, ele pode se disseminar. Ele pode ir para outros órgãos, né? O que a gente chama de metástases. E aí sim, pode levar uma mulher a óbito. Mais comumente, as metástases do câncer de mama pode ser para ossos, né? Fígado e sistema nervoso central. Então, realmente, quando acomete esses outros órgãos, que a gente se preocupa com a sobrevida das pacientes. E quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama? Essa é uma boa pergunta, né? Porque se a gente soubesse todos os fatores de risco, a gente poderia atuar, né? Mas, de uma forma geral, é a questão do estresse, né? Do ambiente de trabalho, da questão da psicológica, as pacientes que em estados depressivos muito intensos, ou mesmo tudo aquilo que a gente fala que faz mal, que é o quê? A dieta, né, inadequada, o uso abusivo do álcool, né, de uma quantidade todos os dias de bebida alcoólica, o cigarro, né, algumas coisas como, por exemplo, não se alimentar com frutas, verduras, e sim ter uma atividade, uma dieta inadequada. Como fazer para prevenir, né? Então, acho que é mais fácil para a gente falar assim, o que é fácil de prevenir, o que a gente pode fazer com relação a evitar o aparecimento do câncer de mama. Também é difícil, porque Mudança de hábito. mudanças de hábitos, basicamente isso. Dieta saudável, ricos em frutas e verduras, né? Você ter uma dieta balanceada, não abusar tanto dos condimentos, né? Ou alimentos condimentados, ultraprocessados. Todo mundo sabe que isso faz mal. Sim. Mas na correria do dia a dia, acaba se utilizando de uma forma Verdade, né? bastante intensa, né? Evitar o cigarro, evitar o alcoolismo, né? Ou propriamente dito, o abuso do álcool é uma coisa muito importante. O cigarro, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. E o que faz proteger é estimular as mulheres a amamentar, né? Então, as mulheres que têm filhos, né? Devem amamentar. E é um fator de proteção a primeira gestação antes dos 30 anos. E estimular a amamentação pelo menos durante 1 ano. Aí você vai ter uma proteção do risco, né? Você consegue diminuir o risco de desenvolver o câncer de mama. Nossa, isso é uma curiosidade muito legal, não sabia. Não sabia também. Sim, sim. Disso da amamentação. Mas pelo menos 1 ano, senão a gente não considera como uma diminuição importante, né, para o risco de desenvolver o câncer de mama. Mesmo assim, mesmo você fazendo tudo isso, você pergunta para as mulheres, né, como que é a vida e tal, ela fala que não tem nenhum fator de risco e acaba desenvolvendo um câncer de mama. Sim. Essa é que é a grande questão, né? A gente, às vezes, não consegue identificar quem vai ter e quem não vai ter. Essa que é a grande questão. Não tem como generalizar, né? Tipo, então, se você faz tudo isso, você vai ter câncer de mama, não tem como. Ou se você não faz tudo isso, às vezes você ainda tem o câncer de mama. Mas eles podem vir também de histórico familiar. Isso pode acontecer. Em torno mais ou menos de 10% dos casos de câncer de mama podem ser herdados, né? Então, é uma incidência um pouco menor, mas pode ser transmitido de mãe para filha. Um bom exemplo foi feito da Angelina Jolie. Não sei se vocês lembram, né? Quando ela veio a público. E o que aconteceu no caso dela? Ela teve uma avó com câncer de mama. A mãe teve câncer de ovário. E antes dela desenvolver o câncer de mama, ela fez um estudo genético. E ela descobriu que ela tinha essa mutação genética também. Então, antes de desenvolver o câncer de mama, ela foi e fez a mastectomia. Retirou as 2 mamas e depois fez a reconstrução. Ali no mesmo momento é possível fazer. E depois ela tirou os ovários também. Por quê? Quem tem a mutação genética são principalmente
3 genes, né, que estão relacionados à hereditariedade, pode ter o câncer de ovário também. Os genes mais comuns e que nós temos no Brasil também são 3, basicamente. Tem outros, mas os mais comuns é o BRCA1, BRCA2 e o PT53. São genes que estão na nossa população e podem ser herdados, ou seja, pode passar da mãe para a filha ou vir uma herança até anterior, como por exemplo da avó. E isso pode ser transmitido geneticamente, mas é menos de 10% dos casos. O mais comum é o câncer de mama que a gente chama de eventual. Não tem ninguém na família e aparece um caso, né? E é a grande questão, por que e quem vai ter, né? A gente não sabe identificar qual o fator que liga a chave para desenvolver um câncer de mama. Essa que é a grande questão, esse é o grande estudo que a gente espera para o futuro. Sim. Quais são as mulheres que poderão um dia desenvolver o câncer de mama? Por enquanto, a gente só sabe da questão hereditária ou da questão genética da herança, principais nesses 3 genes. Existem outros também. E a partir de qual idade que começa a ter essa rotina de precisar fazer a mamografia? Que é indicado? Isso. A mamografia, então, realmente é o nosso carro-chefe, né? Para a gente fazer a detecção precoce. Já que a gente não consegue prevenir o aparecimento do câncer de mama, que é difícil a gente saber, é difícil a gente identificar as mulheres potencialmente de risco, o que sobra é a mamografia, né? A mamografia, então, é um exame de escolha para a detecção precoce do câncer de mama. E quem são as mulheres ou com que idade deve-se iniciar o rastreamento? O que é rastreamento? Rastreamento é você fazer o exame em uma determinada população sem fator de risco, nem seria o termo, mas sem sinais e sintomas de doença. Então, você tem uma população que não tem nada, né? Não tem nenhum nódulo, não tem nenhuma queixa mamária. E aí você quer saber se tem alguém desenvolvendo o câncer de mama sem aparecer ainda, né? Que o principal sinal e sintoma ainda é o nódulo na mama. As mulheres devem realizar a mamografia após os 40 anos de idade. De uma forma que a gente considera ideal pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, após os 40 anos, anualmente. Isso é o ideal. Anual, uma vez ao ano. E pode ser feito junto com o Papa Nicolau, o exame preventivo, né? Então, a gente estimula a questão do exame preventivo uma vez por ano também, pelo médico ou por um enfermeiro para colher, não tem muito problema com relação à coleta, né, do exame preventivo, se solicitar a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Por quê? A mamografia após os 40 anos de idade, ela tem a gente chama de especificidade e sensibilidade. Todo método, todo diagnóstico, todo exame tem esses 2 termos. Ou seja, ele é capaz de identificar uma doença e tem uma sensibilidade de falar que aquilo é uma doença mesmo em mulheres a partir dos 40 anos de idade. Então, a gente chama isso de um exame ideal após essa idade. A mama... E se fizer antes? O problema de fazer antes é a mama densa. É a mama muito jovem ou mama com muito tecido glandular. Então, você acaba não tendo uma sensibilidade tão boa na mamografia. Ela não consegue detectar, por exemplo, nódulos em pacientes com mamas muito jovens ou mama muito densa. Então, conforme vai envelhecendo, conforme vai tendo a idade da mulher, começa uma lipossubstituição. A mama fica mais gordurosa com o tempo, né, que é o popularmente chamado das mamas caídas, né? E nessas mamas mais lipossubstituídas, a mamografia é melhor. Ela tem uma capacidade maior de fazer o diagnóstico no câncer de mama. Por isso que mulheres jovens não devem fazer a mamografia. Sim. Tem a ver com algo de amamentação também? Quem, por exemplo, tem mais de 40 anos e não teve filho, nunca amamentou, tem algum problema? Tem, porque a gente considera a mama completamente desenvolvida ou completamente madura a partir do momento que a mulher engravida e amamenta. Entendi. E aí sim a questão da mama densa diminui após esse período de amamentação, gravidez e amamentação. E aí a mamografia faz um diagnóstico mais sensível, mais específico de ser uma doença. E no autoexame, quais são os sinais que a mulher deve ficar mais atenta? Bom, o autoexame a gente estimula ou a gente orienta a fazer em pacientes mais jovens, antes dos 40 anos de idade, já que não pode fazer mamografia, sobra o autoexame.
Qual que é o problema do autoexame? O problema é que, assim, as mulheres, elas têm que saber o que é normal daquilo que não é normal. Então, exige treinamento, exige conhecimento, né? A gente orienta as mulheres a olharem as mamas em frente ao espelho, observar formato, tamanho, simetria, mamilos, tem alguma diferença ou até saída de secreção. E fazer o autoexame ou a autopalpação após o período menstrual, que é quando a mama está menos inchada, Ah, certo. menos edemaciada, menos sensível, né? Pode ser feito através não, no banho, né? Ou mesmo passando um creme, né? E sempre palpando uma mão contrário à outra mama, né? Fazendo no sentido horário ou anti-horário, procurando o quê? Nódulos, né? Se perceber algum nódulo, alguma alteração, procurar um médico. O que eu falo de treinamento é isso, que às vezes a mama jovem tem muito tecido fibrogranular, tem muitos carocinhos mesmo. E às vezes ela não sabe se aquilo é normal ou não. Então exige um pouco de conhecimento, né? De percepção da própria mulher, para saber se tem um nódulo ou não, né? Se já existia ou não. Se Por já isso é existiu ou importante, não. né? O autoexame, na verdade, você vai acompanhando, né? Sim. Conhecendo o corpo. E tem gente que tem medo de fazer, né? De tocar a mama, de se perceber, se eu perceber, se eu colocar a mão, eu vou ver alguma coisa. Medo de descobrir E tem alguma medo de coisa. descobrir, né? Depois que Mas descobrir, já era. acontece, né? E se ela tem medo de palpar e tudo mais, ela pode fazer a cada 3 meses, por exemplo. Não precisa ser todo mês, mensal. Não existe uma regra para o autoexame, né? Mas perceber, tomar um pouquinho mais de atenção após o período menstrual é um momento ideal para a gente estimular o autoexame. Quando acaba a menstruação. Acaba a menstruação. Não que é um exame de escolha para a detecção precoce do câncer de mama. Mulheres não percebem nódulos muito pequenos. Elas percebem nódulos de 3, às vezes 4 centímetros. Nossa. E aí não é diagnóstico precoce. Sim. Então, por isso que a partir dos 40 anos de idade, a gente estimula a fazer a mamografia. Antes dos 40 anos de idade, ou mama muito densa, muito jovem, a solicitação é do ultrassom. Então, o ultrassom é um exame que nos ajuda, né, em pacientes mais jovens, para diferenciar nódulos benignos de malignos também ele é muito bom. E também para diferenciar nódulos benignos de nódulos fibroadenomas e cistos, que são nódulos benignos, mas são diferentes. Cistos é como se fosse uma bexiguinha de água, cheio de água. Ah, é? Muito comum em pacientes jovens. E forma nódulo, né? E às vezes a mulher percebe, sente um nódulo E e não acha é um que é câncer alguma de coisa. mama, é um cisto. É um cisto. Então precisa procurar realmente ajuda para fazer os exames e aí sim diferenciar. É um nódulo mais preocupante, é um nódulo mais tranquilo, é um risco de câncer, para daí fazer os procedimentos necessários. Eu ia perguntar sobre outros exames, fora autoexame e mamografia, então o ultrassom também é um dos. Tem mais algum, doutor? Tem. A gente, basicamente, a nossa arma seria a mamografia e ultrassom e a ressonância. É possível fazer a ressonância de mamas também, mas não é um exame de escolha para diagnóstico precoce do câncer de mama e também não é um exame rotineiramente pedido. Entendi. Além de ser um exame mais caro, mais dispendioso, é mais difícil de fazer. A mulher, só para vocês terem uma ideia, a mulher tem que ficar dentro, né, da aparelho de ressonância mais ou menos de 30 a 40 minutos, Nossa, parada, sem se mexer, de bruço. Nossa senhora. Então, o exame que assim, a gente Em que casos? A gente solicita em casos, quando você tem dúvida em relação aos exames anteriores. Por exemplo, a mamografia deu um determinado achado. A ultrassom não viu aquele achado. Será que tem alguma coisa? Será que está passando alguma coisa, né? Não está fazendo diagnóstico? Então, a gente fala que a ressonância é o nosso último exame para você diferenciar ou para tirar dúvida. Como eu falei, todo método tem sua sensibilidade e especificidade de cada um, né? A mamografia e o ultrassom tem uma dada especificidade e sensibilidade, e a ressonância tem uma especificidade muito baixa, mas uma sensibilidade muito alta. O que é isso? Ela vê muita coisa que não existe. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aquelas mulheres que, eu quero fazer ressonância e não vou fazer os outros exames, né? Não. Deixe a ressonância sempre como última arma, o último exame a ser feito num caso de dúvidas. Pode ser feito, por exemplo, em pacientes com prótese de mama.
né? A paciente tem prótese de mama e tem uma suspeita que está acontecendo algum problema com a prótese rodou, a prótese pode estar rompida, que é muito difícil acontecer. O exame de escolha acaba sendo ressonância nesses casos. A prótese atrapalha na mamografia? Não atrapalha. Isso é um mito, né? Muitas mulheres falam, não vou fazer mamografia porque pode estourar a prótese, né? Tenho medo disso. Não acontece isso. É uma coisa que é possível. Existe uma técnica que você faz de você empurrar a prótese para trás e comprimir apenas a glândula mamária. Existe uma manobra. Então, é possível fazer a mamografia em pacientes com prótese. Não tem problema nenhum e não rompe. Podem ficar tranquilos. Mito também essa história de que prótese pode desenvolver câncer de mama, né? É mito. Sim, é mito. Não existe essa relação. Há uns anos atrás, surgiu um tipo de câncer de mama relacionado a um tipo de prótese, né? Que é um tumor de células anaplásicas, um tumor muito raro, né? Principalmente com uma marca de prótese. Essa marca de prótese ela foi retirada do mercado, né? Se eu não me engano, há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Mas a incidência é muito difícil. Não é uma regra, vamos falar assim. Quem tem a prótese pode desenvolver o câncer de mama, muito pelo contrário. Eu acho que tem prótese até se examina mais, né? Tem uma sensibilidade maior, tem um cuidado maior. Né? Então, de repente, se aparecer alguma coisa, pode fazer... Talvez identificaria antes, né? Identificaria antes, um diagnóstico precoce. A gente sempre pensa no diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é você fazer um diagnóstico através de um exame de imagem que não apareceu ainda na sensibilidade, no toque da mulher. A mulher não apareceu em tumores normalmente menores que 2 centímetros, né? Então, isso é uma coisa que a gente, quando faz o diagnóstico, é o que a gente quer. Sim. A gente não sabe quando vai ter, mas se tiver, o diagnóstico precoce é o nosso caminho, salva vidas. Doutor, sobre genética, qual a importância de realizar esses exames de teste genético? A gente acaba solicitando os testes genéticos somente quando você tem uma suspeita muito grande de que possa ser hereditário, né? Então, E como seria essa suspeita? A primeira delas é na história da familiar mesmo. Mãe, irmãs, avós, tias, maternas. Sempre do lado materno que pode ter essa alteração genética. Então, se você tem uma história muito forte de que a avó, a mãe, a irmã, né, ou a tia, 2 tias tiveram o câncer de mama, você pode solicitar o teste genético. Hoje, o teste genético, ele barateou muito, né? Ele era em torno mais ou menos de 15 a 17 mil reais. Hoje ele está em torno de 1.700 reais. Nossa. Então, um painel básico, né, que a gente chama, ele barateou bastante, né? E ele é feito através ou de sangue, uma coleta de sangue, ou através da saliva. Você coleta o material, coloca dentro de um tubo específico, correto, para você mandar. E normalmente é feito nos Estados Unidos. Manda para o laboratório em São Paulo e aí é encaminhado para os Estados Unidos. Aqui no Brasil não é feito. Eu acho que estão começando, mas ainda o principal lugar que se faz mesmo assim, ainda por é ser fora. enviado para fora, é um valor bem abaixo, bom, né? Não, barateou muito, barateou muito. Sim. E a gente hoje solicita mais por conta disso. Então, quando você tem história genética, você pode solicitar. E alguns outros casos, como, por exemplo, a paciente muito jovem, né? Paciente de 20, 30 anos desenvolveu câncer de mama, não é comum. Não faz parte do nosso dia a dia. E aí, se você está diante de uma paciente jovem com câncer de mama, você pode fazer o teste genético. E às vezes vem positivo, invariavelmente. Nossa, e às vezes a pessoa nem sabe que já aconteceu na família. Sim. Complicado, né? E a terapia de reposição hormonal aumenta o risco do câncer de mama? São fatores de risco, né? Então, a mulher que entra no climatério após os 50 anos de idade ou menopausa, né? Que seria a última menstruação. Menopausa? Não, são coisas diferentes. Nunca ouvi esse termo. Menopausa é a última menstruação da mulher após 1 ano sem ter nenhum fluxo menstrual. Então, isso é chamado de menopausa, é um evento. Né? Então, menstruou, dali 1 ano ficou sem menstruar, a gente fala que aquela última menstruação foi a menopausa dela. E o climatério é o período que se passa, né? Sim. Então, o climatério ele pode variar, por exemplo, de 2, 3 anos. E quais são os principais sinais e sintomas de quem está entrando na menopausa, que as mulheres falam, ou o período de climatério?
são a menstruação irregular, né? Começa a ter uma irregularidade menstrual, mas principalmente as ondas de calor. Os fogachos, mal-estar, fadiga, irritabilidade, insônia, queda de cabelo, queda de massa muscular. Pior fase da vida de uma Sim, mulher. sim. E aí você pode usar, né, a terapia de reposição hormonal para diminuir esses sinais e sintomas. Eu costumo falar que a terapia hormonal, ela não é para todo mundo, né? Não deve ser usada de uma forma discriminada, porque tem alguns riscos. Os principais riscos são fenômenos de tromboembolismo, como ter trombose, e aumento, em alguns casos, de risco de desenvolver o câncer de mama. Né? Então, assim, mulheres devem fazer primeiro uma avaliação ginecológica, não precisa ser o mastologista para fazer a avaliação, né? Pode ser um médico ginecologista ou um generalista, faz a mamografia, faz a palpação. Tem ondas de calor, mal-estar, não está aguentando, quer fazer reposição hormonal? Tudo bem, pode fazer. E acompanhar, a gente orienta, começa a reposição hormonal, dali 3 meses volta, faz uma nova avaliação, tá tudo bem, não teve efeitos colaterais, tá passando bem, continua pelo menos mais um ano. E todos os anos deve fazer o controle. Mamografia, ultrassom, Papa Nicolau, não muda nada a questão da rotina da mulher. Qual que é o problema? As mulheres usam indiscriminadamente sem ter um acompanhamento. E sem saber se está fazendo bem ou não a reposição hormonal. E sem, por exemplo, fazer uma mamografia. A grande maioria dos tumores são hormônios dependentes. Ou seja, se você toma hormônio, você pode estar estimulando o crescimento de um tumor. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a terapia de reposição hormonal. Ela é boa, ela é eficaz, ela deve ser... Deve não. Pode ser utilizada por algumas mulheres desde que tenha indicação. Tem mulheres que não podem Dúvida fazer. minha, quem tem problema na tireoide pode ter mais risco de desenvolver? Não, a Por conta dos tireoide... remédios, não? A tireoide não. Existe um risco um pouco aumentado quando você usa o anticoncepcional oral por muito tempo. Por mais de 10 anos, por exemplo. Mas é um risco muito baixo. A gente sabe que aumenta um pouco, mas não é nada absurdo. É uma coisa que a gente tem uma segurança. Sim. Porque depois que ela para de tomar a pílula, o risco dela vai voltando basicamente a zero ou igual uma pessoa que nunca tomou o anticoncepcional depois de mais de 5 anos. Então, se ela parou, o risco dela vai regredindo. Entendeu? Quais são as etapas quando descobre um nódulo suspeito? As etapas pós-descoberta? Do diagnóstico? Isso. Bom, a questão é o exame clínico, fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico, palpar a mama, palpar a axila, que é muito importante, né? Porque o câncer de mama pode sair da mama e o primeiro lugar que ela vai é para os linfonodos na região de baixo do braço, na axila. Então, um exame clínico é bom. E aí se faz os exames complementares. Se for pacientes mais jovens, só ultrassom. Se for pacientes de mais idade, mamografia e podemos também pedir ultrassom. Por que eu falo podemos? Porque às vezes você pode fazer a biópsia, que é o próximo passo, né? Você tem um nódulo, fez os exames e apareceu realmente um nódulo, é a biópsia. A biópsia nada mais é do que você retirar um fragmento do nódulo, uma pequena fração dessa lesão, através de uma anestesia local com uma agulha. E essa biópsia pode ser guiada pelo ultrassom, né? Então, você faz o ultrassom, acha onde está bem o nódulo, a região, e biopsia aquela região. E às vezes tem mais de um nódulo. Então, por isso que é legal fazer ultrassom em alguns casos. Aí tira de todos. Faz de cada um. de todos, de cada um. Porque às vezes o tumor não pode estar só no lugar. Sim. Às vezes pode estar em outras regiões da mama e também pode estar na outra mama. Que é com a biópsia que a gente sabe se o tumor é benigno ou maligno. Exatamente. Quando você recebe ou quando você faz a mamografia, ultrassom, ressonância, existe uma classificação, que é uma classificação de BIRADS, né? É uma classificação americana que nós adotamos, onde os laudos vêm lá com essa classificação. Diante da classificação, que nós vamos tomar as condutas. A classificação de BIRADS vai de 0 a 6. 1 e 2 é considerado normal ou benigno. Tranquilo, você fez seu exame, deu lá o BIRADS 1, BIRADS 2, vida que segue, não se precisa nenhuma outra atividade, nenhum outro exame adicional. Quando dá BIRADS 3, significa que você tem alguma coisa.
mas que é um nódulo provavelmente, ou uma lesão provavelmente benigna. O que você faz no BIRADS 3? Acompanha. Faz um acompanhamento de 6 em 6 meses durante no mínimo 2 anos. Então, se é uma mamografia BIRADS 3, dali 6 meses repete a mamografia, dali mais 6 meses, mamografia, e assim se faz até os 2 anos. Passou os 2 anos, estabilizou, não existe alteração nem nada, você volta para uma atividade normal, ou seja, anual. Isso é feito na mamografia, no ultrassom e na ressonância. Então, isso é o BIRADS. BIRADS 4 e 5 são achados provavelmente suspeitos de malignidade. Nesses casos, há necessidade de se fazer a biópsia, né? Então, você recebe um exame de mamografia ou ultrassom e vem lá, BIRADS 4, que pode ser subclassificado na A, B e C, dependendo da suspeita. Uma suspeita leve, moderada ou alta, A, B e C. Mas, invariavelmente, no BIRADS 4 e 5 se faz a biópsia. Pode ser feito com anestesia local, como eu falei, guiada ou não por um ultrassom, ou guiada ou não pela mamografia, dependendo da situação. E aí você tem um diagnóstico, se é benigno ou maligno. Faltam 2 classificações que eu não falei. A BIRADS 0, né? O que é o BIRADS 0? Às vezes você pega uma mamografia e a mamografia não fez o diagnóstico daquilo que a gente queria, né? Ou seja, ela não serviu para o diagnóstico, é chamado de BIRADS 0. Nesses casos, há necessidade de adicionar algum outro exame. Então, como por exemplo, se ela fez a mamografia, BIRADS 0, se faz um ultrassom. Ela fez um ultrassom, fez a mamografia, deu BIRADS 0, se faz a ressonância. Então, essa classificação é muito legal para a gente tomar a conduta, né? E normalmente vem no corpo do laudo, lá no finalzinho, qual BIRADS que é. E o BIRADS 6, naquelas pacientes que já têm o diagnóstico do câncer de mama, já foi feita a biópsia, já tem o diagnóstico, e aí você quer estudar o tamanho dessa lesão, quer estudar outra mama, né? Então, aí você vem com a classificação do BIRADS 6, né? Então, isso ajuda bastante nos exames e determina o que a gente faz. E o que eu chamo a atenção para as mulheres, se por acaso vier um BIRADS 4, não ficar desesperadas, porque não é sinal de câncer. Ou seja, não é que não é câncer. Pode ser uma incidência que varia de 25% a 90%, né? Então, não é 100%. A certeza, né? Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado quando a mulher recebe esse laudo de um BIRADS 4. Até no 5, onde a suspeita é muito alta, não é 100%, é em torno de 90% de chance, é um pouco maior, mas não é 100%. Não vale a pena o desespero, né? Sem o... a gente... Difícil controlar, eu acho. É difícil controlar, é difícil controlar, com certeza. A emoção, a questão, né, de preocupação é muito grande, né? Então, mas não é uma certeza. Não é uma certeza. E existe diferença no tratamento de um câncer descoberto no início e um câncer mais avançado? Existe. Quanto maior o tumor, mais agressivo é o tratamento. Quanto menor o tumor, menor ou menos agressivo o tratamento. Uma dúvida minha. Não necessariamente um tumor grande é um tumor maligno? Ou sim? Não necessariamente. Isso é verdade. Depende das características desse nódulo, né? Ele pode ser um nódulo benigno, mesmo grande, né? Então, o que vai falar se ele é benigno ou maligno? É a biópsia. Fazendo a biópsia, daí, independente do tamanho, você vai determinar o tratamento. Às vezes, os tumores benignos grandes têm que ter tratamento cirúrgico. Você tem que tirar, porque às vezes deforma a mama, às vezes cresceu, está aumentando a necessidade. E os tratamentos do câncer de mama, ele é muito variável, né? Ele vai desde uma cirurgia, passa por químio, rádio e hormonoterapia e até a imunoterapia. Que vai falar... que vai fazer cada tipo de tratamento, ou que vai determinar, além da biópsia, você saber, né, o que ele é a imunistoquímica, que é um exame um pouco mais apurado da biópsia. Vai nos dizer o quão grave, ou quanto grave é esse tumor. Porque nem todos os tumores são iguais, e nem todos os tratamentos são iguais. Cada tumor, cada tipo de tratamento. Então, às vezes, mesmo um tumor muito pequeno, você tem uma agressividade grande e você tem que fazer um tratamento um pouco mais agressivo, como, por exemplo, entrar com quimioterapia. Por isso que às vezes a gente vê mulheres, eu comecei a fazer o tratamento com químio, eu comecei a fazer o tratamento com cirurgia, né? Mas invariavelmente, ou se começa com químio ou com cirurgia.
Tem a ver com isso, né? Com o tamanho do tumor, o tipo do tumor, às vezes a localização do tumor é importante, você saber aonde ele está, e o comportamento dele, como que é esse tumor, e isso é através da imunistoquímica. Mas, em linhas gerais, quer dizer o seguinte, se um tumor é pequeno, você faz um tratamento mais conservador, ou seja, não há necessidade de você tirar toda a mama, fazer a mastectomia, né, esvaziamento axilar, não é um tratamento tão agressivo. Quando o tumor é grande, né, e você não consegue preservar a mama, aí é necessário fazer a mastectomia, ou seja, a retirada de toda a mama da glândula mamária, e aí com resultados estéticos às vezes desfavoráveis, né? Sim. Eu ia perguntar dos tratamentos, quais são? São esses que você falou? Tem algum outro que gostaria de citar? O que vai determinar qual tipo de tratamento é esse exame que eu falei, a imunistoquímica, além do tamanho do tumor. Sim. Preferencialmente, a gente começa com cirurgia, na grande maioria das vezes. Mas se o tumor é muito grande, ou em alguns tipos específicos, relacionados à imunoterapia, como o triplo negativo, com superexpressão de uma proteína de membrana que é o HER2, nesses casos, aí a gente começa com químio. Mesmo tumores pequenos, 1,5, 2 centímetros. Começa com quimioterapia, depois se opera. A cirurgia sempre faz parte do tratamento, no começo ou no meio, né? Independente dele ser benigno ou maligno. O benigno nem sempre opera. Ah, tá. Né? O benigno não precisa fazer químio, rádio, nada desse tipo de tratamento. O maligno, sim. O maligno você precisa fazer. Mas o benigno pode virar um maligno? Muito difícil. Muito difícil. A gente costuma falar, uma vez benigno, sempre benigno. Né? Se ele cresceu, se ele aumentou, mas ele é sempre benigno. Uma vez maligno, sempre maligno. Ah, ele cresceu, ele mudou, é um câncer. Não, então ele era um câncer desde o começo e não foi feito o diagnóstico. Né? Então, essa transformação é rara. O que pode acontecer é os dois ao mesmo tempo. Ter um benigno e um maligno. Mas não é o comum. Né? O comum é o nódulo benigno ou o maligno. Normalmente, eles não estão muito em associação. Certo. E durante o tratamento, quais são os efeitos colaterais mais comuns? Com relação aos tratamentos, a questão da cirurgia, né, pode dar alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, a dor, cicatrizes, mutilações. Às vezes a cicatriz não fecha, né, que a gente chama de deiscência. Né, então, tem algumas coisas relacionadas ao tratamento cirúrgico. A questão da quimioterapia, a grande maioria das pessoas sabem, né? Quais são os efeitos colaterais. O principal é a queda de cabelo. Né? Mal-estar, náuseas, vômitos. Queda de estado geral é o mais comum com relação à quimio. A radioterapia, como é um tratamento local, né? Como você faz a irradiação apenas da mama, às vezes os sinais e sintomas ou os efeitos colaterais estão mais relacionados à área local, como, por exemplo, as queimaduras. Então, pacientes que fazem radioterapia podem ter uma queimadura, uma radiodermite sobre a pele na região irradiada. Pode acontecer. Hormonioterapia pode dar alguns efeitos, como, por exemplo, trombose, dores articulares, mal-estar, capacidade de não conseguir tomar a medicação, de não continuar o tratamento. Então, cada tratamento tem os seus efeitos colaterais, sem dúvida alguma. Sempre tem alguma coisa. Tá procurando bem e ainda vem Sim. vem alguma coisa de brinde ainda. E o que acontece às vezes é que essas mulheres não têm só o câncer de mama. Mas às vezes ela tem hipertensão, diabetes, obesas, né? Então, a obesidade é um fator de risco para desenvolver o câncer de mama. Né? Então, as mulheres têm que se ater à questão do controle do peso. Né? E também estimular a atividade física. São coisas que a gente deve ter em mente. É a questão dos hábitos alimentares, diminuir peso, obesidade, controlar peso e atividade física. São coisas que a gente deve estimular, sem dúvida, por conta de diminuir o risco. E a gente escuta isso em todo podcast. Eu tô começando a achar que é perguntar, você já mudou a sua vida? De todos os podcasts que a gente Não, ele tá faz. falando aqui, eu tô pensando, meu Deus, eu não tem faço como, nada. Né? Não tem como, atividade física e alimentação. Pelo menos 150 Brincadeira. minutos por semana.
150 minutos por Fazendo 0 semana. minutos por semana. Não, isso E tem você, que... E Rafa? tem que fazer exercício de atividade física que soa, né? Aumenta o batimento cardíaco, que você tem uma atividade cardiorrespiratória importante, senão Tem você que não tem correr. benefício. Não, qualquer coisa, Qualquer correr, coisa. andar, bicicleta, Nadar. não tem muito Vamos entrar na academia. Fora que academia. virar o ano. Não é. Deixar pra 2025. Virar o ano. Mas a academia não é só musculação, É, é tem suar que fazer também. cardio. É o cardio. É o Mas é a cardio. melhor parte, É, eu acho. é isso aí. Que a musculação sai toda dolorida de lá e não quer voltar nunca mais. Isso é verdade. Mas a gente Doutor. deve estimular. Tem. Depois da mastectomia, quais são as opções de reconstrução de mama? Bom, a gente tem existe um arsenal, né, de você pensar na reconstrução mamária. Quando não é necessário tirar a glândula mamária, ou quando a gente faz só um quadrante, retira uma parte da mama, você retira uma parte da mama apenas, não é necessário você fazer a retirada total. Então, você consegue, às vezes, dar um efeito estético razoável. Em alguns casos, você pode associar uma técnica de cirurgia plástica, né, que a gente chama de oncoplastia. Então, você pode, por exemplo, a paciente fazer uma redução da mama, tá? E tratar o câncer de mama. Né? Então, ela tem um benefício, entre aspas, nunca é a questão estética como opção de tratamento, mas ela pode ser beneficiada com uma plástica mamária para tratar o câncer de mama. A gente chama isso de oncoplastia, associar a técnica de cirurgia plástica para tratamento do câncer de mama. Isso é possível e a gente faz. Né? Então, você consegue tratar o câncer de mama sem tirar a mama. Porém, quando a mama é muito grande, aliás, o tumor é muito grande e a mama é pequena e há necessidade de você fazer a mastectomia, a retirada total da mama, a opção de você fazer a reconstrução normalmente é com implantes. Essa é a primeira opção que a gente usa. Ou 70%, 80% dos casos, a gente usa o implante como primeiro tratamento para a reconstrução. E pode ser de dois tipos. Um implante temporário, que a gente chama de expansor, que nada mais é do que uma bexiga vazia, né? Você coloca ela sobre o tecido muscular e semanalmente você vai injetando soro, né? E vai enchendo aquela bexiga, dando um formato de uma mama. Não é exatamente uma mama, né? Mas é um formato, a gente quer o volume. E aí, dali, 6 meses, 1 ano, você retira aquele expansor e coloca uma prótese definitiva. Em alguns casos, a gente consegue já pôr a prótese definitiva, né? E aí, ela não precisa fazer esse segundo E em quais casos não tem como colocar procedimento. definitivo? Normalmente, quando a paciente tem uma mama muito grande, Tá. né? Quando sobra muita pele, você tem que tirar muita pele, você usa o expansor. Então, você não tem prótese para cobrir aquele tecido, aquela quantidade de tecido que sobra. Então, não adianta você preservar a mama. Então, você faz a retirada e coloca o expansor. Ou nos casos que você tem que tirar muita pele, né? Mesmo que a mama é uma pele pequena, né? Você tem que fazer a retirada, uma quantidade grande de tecido, você coloca o expansor. O que você quer o expansor? Você quer expandir. Você quer deixar uma região boa para você depois colocar uma prótese. Já pacientes com uma prótese, com a mama média para grande, onde você não tem que tirar tanto tecido, mobilizar tanto tecido, você pode colocar uma prótese direto. E aí ela não precisa fazer a segunda etapa, que seria a reconstrução. Eu imaginei que fosse ao contrário. Quem tinha mama pequena precisava colocar para O expansor aumentar o pra espaço e aumentar. depois colocar... A gente prefere que as mamas sejam pequenas e médias para a reconstrução mais imediata. fácil. É mais fácil, é mais fácil. Entendi. Mamas grandes menos. e que tem que tirar bastante tecido é mais complicado para a complicado. reconstrução. Nossa, totalmente o contrário. Com do que você eu falando fez sentido, mas eu pensava o contrário também. Eu achei que fosse totalmente o contrário. A ideia é sempre preservar a mama, né? Mesmo em mamas grandes, que você consegue deslocar tecido e tudo mais, a opção sempre é fazer tratamento conservador, não esquecendo a questão oncológica. O que é questão oncológica? Primeira coisa que você tem que fazer é tratar o câncer, né? E aí você pode tentar associar alguma técnica para diminuir o fator estético, né? Mas nunca deixar a parte estética em primeiro lugar, de forma alguma. Né? E como a fisioterapia pode ajudar na recuperação do câncer de mama? O tratamento do câncer de mama, a cirurgia principalmente, quando você faz a abordagem da axila,
não só o linfonodo sentinela, que é retirar só um linfonodo, ou o esvaziamento total da axila, qual que é o grande problema? É a limitação do membro superior, membro afetado. Então, se um paciente teve lá um câncer de mama e você teve que fazer um tratamento mais agressivo, ela pode ficar com limitação da movimentação do braço. Então, a fisioterapia ela é muito importante desde o início, a mobilização do braço afetado, porque você diminui a chance dela ter alguma restrição. E quando você faz o esvaziamento da axila, onde você retira todos os linfonodos, você compromete a drenagem linfática, né? Cirurgicamente, às vezes é necessário. E a fisioterapia ela pode ajudar nesse momento também, né? Ela auxiliar na questão da drenagem do membro. Às vezes, a gente tem alguns casos, alguns pacientes que fazem esvaziamento da axila e fazem radioterapia, pode acontecer o que a gente chama de linfedema, que nada mais é do que um inchaço do braço, devido à dificuldade do retorno, né, linfático. Então, a fisioterapia ela é muito importante desde o início para diminuir a chance disso acontecer, né? Então, a fisioterapia é uma aliada muito importante no tratamento do câncer de mama. Mobilização, drenagem linfática, orientações é uma coisa que a gente estimula. Eu vou voltar só um pouquinho em uma que a gente pulou. O câncer de mama, ele pode voltar depois do tratamento? A gente considera uma paciente curada do câncer de mama depois de 5 anos de acompanhamento, né? Então, durante esses 5 anos que ela fez o tratamento, ela vai ficar sob vigilância, né? No começo são consultas de 3 em 3 meses, depois passa de 6 em 6 meses, depois anual. Então, a gente considera com uma chance de cura acima de 5 anos de idade. E é mais comum o câncer de mama voltar nos primeiros 2 anos, tá? E isso acontece, às vezes, quando pode ter ficado tumor, né? Quando você fez uma cirurgia e não tirou tudo, isso pode acontecer. Ou o tumor ser muito agressivo, desde o início ele já era um tumor com uma alta agressividade, né? E às vezes insucesso no tratamento. O paciente, por exemplo, não suportou fazer quimioterapia. Ela não conseguiu fazer tratamento, não conseguiu completar o seu ciclo de tratamento. E sim, o câncer pode voltar. Normalmente, volta nos primeiros 2 anos. De 10% a 15% dos casos, né? Mesmo fazendo tudo. Então, a vigilância nos primeiros 5 anos é muito importante. Então, doutor, o que é o câncer metastático? Metastático. Isso. O câncer de mama, ele pode ir para outros lugares. Como a gente comentou um pouco antes, ele pode se disseminar. Ou seja, ele pode sair da mama e ir para outras regiões. Isso que caracteriza ser um tumor, ou um câncer, ou um tumor maligno. Essa que é a grande... Quando ele pode espalhar. Isso, a definição dele, né? E diferenciado de um benigno. O benigno não sai do lugar, ele fica ali, sempre fica ali. Pode ficar 10, 15, 20 anos, não tem problema nenhum. O maligno não. O maligno ele pode se disseminar, principalmente para a região debaixo do braço, para a axila, disseminação linfática, né? Então ele pode dar linfonodos aumentados, pode dar disseminação para linfonodos regionais. E dali ele pode ir para outros lugares, né? Que é o que a gente chama de carcinoma ou câncer metastático. Pode ir para, por exemplo, para ossos, para o pulmão, para fígado, sistema nervoso central, metástases oculares, né? Então, é um tumor que saiu da região inicial dele. Isso não é comum, né? A gente só vê isso, a metástase, em tumores já mais adiantados ou mais avançados, né? Ou que a mulher escondeu, que não quis fazer o diagnóstico, não quis fazer o tratamento, ou tumores muito agressivos. Ele já aparece e já deu metástase. Às vezes Acontece, né? acontece, não é comum também. O mais comum é ficar parado ou na mama, por isso que o diagnóstico precoce é importante. Da mama vai para a axila, para os linfonodos, e da axila que vai para as outras regiões do corpo. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico precoce para evitar a metástase. Depois que teve metástase, a chance de estar viva após 5 anos diminui para 25%. Então, a metástase é uma coisa que a gente deve evitar, né? E como que se evita? Fazendo todo o tratamento. Quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, todo o protocolo que, se for indicado para cada tipo de tumor, faça. Tudo é importante descobrir
rápido, né? Sim. E como a imunoterapia vem sendo usada no tratamento de câncer de mama? A imunoterapia, eu acho que é o tratamento do futuro. É. Né? Porque você imagina assim, Muita gente fazendo, né? muita gente fazendo. A gente pode pensar da seguinte forma: o tumor é uma célula nova, né? Uma coisa diferente do nosso organismo. Nós não nascemos com tumor, na grande maioria das vezes. E ele se desenvolve. Por que que ele desenvolve? Por que que ele aparece? E como que o nosso corpo não combate essas células novas, né? Esse tumor novo, essa célula diferente? Porque ela engana o nosso sistema imunológico, né? Existem algumas formas, algumas maneiras dela mostrar para o nosso corpo que ela faz parte da gente, né? Então, ela engana. Que loucura, né? E aí, o que é a imunoterapia? A imunoterapia nada mais é do que bloquear aquela partezinha da célula que ela se identifica como igual à nossa. E aí, você bloqueando aquela parte, aquele receptor da célula tumoral, o nosso organismo consegue desenvolver uma imunidade contra o tumor. Que legal. Que coisa doida. Nossa. Né? Mas é o futuro. Sim. Né? A imunoterapia, ela é indicada para qualquer pessoa? Não são todos os casos que são indicados. São alguns tipos de tumores, por isso que a imunohistoquímica é importante, que em alguns casos se faz a identificação de quais tumores se beneficiariam mais com a imunoterapia, né? E quais mulheres teriam mais resultado com a imuno. O grande problema é o custo. Né? É alto. É alto. Né? A imunoterapia ainda é um custo bastante alto, restrito a alguns casos, não são todas as mulheres que usam ou que podem usar, né? E, invariavelmente, são pacientes que às vezes têm que arcar com custos. E os custos são altos, nem pela saúde suplementar, nem pelo SUS, não está liberado em alguns casos. Sim. Mas é a droga do futuro, é o tratamento do futuro. Tomara que fique mais acessível, então. Como foi o teste genético. Sim. Sim, né? O teste genético, ele era caro quando começou, né? Uns 10, 15 anos atrás. Hoje, ele já barateou bastante. Mas para usar essa imunoterapia, tem que descobrir no começo e já começar a utilizar ela. Não necessariamente, né? A imunoterapia, por enquanto, estão sendo usadas em alguns casos refratárias aos tratamentos convencionais. Então, primeiro é o tratamento convencional. Químio, rádio, cirurgia, tudo normal. Caso se identifica que é um tumor refratário ou que não responde ao tratamento e tudo mais, aí você usa a imunoterapia. Entendi. Doutor, eu queria perguntar dos cuidados para uma mulher que já teve câncer de mama e quer engravidar após câncer de mama. A gente orienta que as mulheres não engravidem durante o tratamento, tá? Porque se faz quimioterapia e radioterapia, e são tratamentos que podem ser danosos ao feto, né? Que está sendo gerado. Então, a gente pede que ela não engravide nesse período. E quanto tempo, mais ou menos, a mulher deve esperar para engravidar? Em torno de 2 anos. Né? Então, por exemplo, se ela teve um câncer de mama aos 30, e aí ela deseja uma concepção, pelo menos aguardar 2 anos para engravidar. Com segurança, com mais segurança. Sim. O grande problema é que, às vezes, as mulheres que fazem quimioterapia, mesmo jovens, elas entram em menopausa. Entram em falência ovariana. E aí não conseguem engravidar. Nossa, eu não sabia disso. Fica infértil. Fica infértil. Né? Eu tinha essa dúvida durante o câncer, assim, enquanto a pessoa tem câncer de mama, ela não é infértil. Não. Ela pode entrar em, digamos assim, períodos de não ovulação, né, por conta do tratamento. Mas depois que você suspende o tratamento, ela pode voltar a ter uma ovulação normal. Principalmente mulheres jovens, às vezes elas costumam voltar a ter uma ovulação e tudo mais. A gente pede para que pelo menos 2 anos ela não engravide. Depois de 2 anos está liberado. Queria perguntar, doutor, para quem de repente tá com a dúvida em casa ou para quem vai fazer o autoexame em casa, sinais e sintomas assim aparentes, visíveis. Quando o tumor ele dá sinal e sintoma, a grande maioria das vezes é um nódulo realmente endurecido, indolor. Mas algumas alterações podem dar na mama, como por exemplo o tamanho da mama, o formato da mama mudar, né? O tamanho, o formato, uma mama ficar maior que a outra. E também pode acontecer alterações da pele.
a textura da pele pode ficar mais, a gente chama aspecto de casca de laranja, ou seja, mais endurecida, né? Não é uma pele tão normal como o restante do corpo. Pode acontecer isso. Pode acontecer, por exemplo, a saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo. Então, quando sai sangue, né? Os outros tipos de secreção é muito comum e tranquilo, Sim. né? Amarelado, esverdeado, amarronzado, lácteo às vezes pode sair. A gente não dá tanta importância na expressão papilar ou no fluxo papilar. Mas quando sai sangue, espontaneamente, né? Mancha a roupa, né? Às vezes a mulher acorda à noite com a roupa suja, pode ser um sinal de câncer de mama. De alerta. De alerta. E ulceração da pele, feridas que não se fecham na mama, na axila, pode ser outros sinais e sintomas. Mas para chegar nesse estágio, ou nesse estádio, são tumores já não mais no início. Entendi. A gente considera o ideal você diagnosticar um câncer antes dele aparecer. Sim. Antes dele dar as caras, né? E até durante, então, depois que descobriu, essas mesmas coisas. A mama pode ficar com esse aspecto, pode ser que saia secreção de sangue. Bom, isso vai depender de onde está o tumor, né? De qual região e o tamanho dele, né? E nem sempre esses sintomas estão todos associados. Sim. Não aparecem todos eles. Às vezes um ou outro, né? Eventualmente você pode estar diante de um câncer de mama. E às vezes é visível mesmo. Você vê, só de olhar você vê que tem alguma coisa diferente. Não é normal. Não é normal. E o mamilo retrair, né? Uma paciente que tem um mamilo que é normal, protuso, né? Ou para fora, e ele entrar ou retrair. A gente chama de mamilo umbilicado. Isso pode ser um sinal também de uma suspeita de um câncer. Sim, perfeito. Alguma dúvida? Não, acho que todas minhas dúvidas foram. Eu coloquei também aqui no final, para se o doutor quiser deixar uma mensagem para quem tá assistindo, algo sobre Outubro Rosa. Eu sei que a gente lembra em outubro, mas é um assunto que deve ser lembrado o ano todo, né, na verdade. Sim. É um assunto que deveria ser comum a ser falado o ano todo. Então, quer deixar alguma mensagem, algum alerta? O mês de outubro é um mês dedicado à saúde da mulher, né? Então, a gente foca as atividades nesse mês. Mas não é só o mês de outubro. A gente tem que pensar na saúde feminina o ano todo, né? Então, a mulher deve se procurar, deve se cuidar, pelo menos uma vez por ano, tá? Então, se não quer fazer no mês de outubro, faça no mês ou no ano, no dia, no mês do seu aniversário, né? Vale a pena a gente pensar nisso. A mulheres jovens fazer o autoexame, procurar um médico, uma vez por ano, fazer o exame Papa Nicolau, preventivo, examinar as mamas. Eu acho que é uma coisa que é importante, a gente deve estimular. E a mamografia após os 40 anos de idade. Se ela tem um risco familiar associado, alguma questão genética, tem que ficar um pouco mais atenta a isso. Existem outras formas, outras maneiras da gente combater, né, o câncer de mama. Uma delas é essa, né? A gente conversar, explicar, fazer as orientações para a população de uma forma geral e desmistificar um pouquinho a questão do câncer. As mulheres às vezes pensam, né? Câncer é sinal ou sintoma de morte. Nem sempre. Se você faz um diagnóstico precoce de um câncer de mama, a gente chama precoce tumores menores que 2 centímetros, você tem uma chance de cura de 90%. Né? Então, esse é o nosso foco, essa é a nossa meta. Diagnóstico precoce do câncer de mama. Já que a gente não consegue evitar, ou que a gente não consegue prevenir ou saber quem são as mulheres susceptíveis a ter o câncer de mama. Então, a gente deve ficar atento o ano todo. Sim. Não só o mês de outubro, né? Mas esse mês é dedicado a elas. Sim. A vocês, né? Vocês mulheres. Perfeito. Eu não vou finalizar ainda, porque a gente tem um costume no podcast, para quem já acompanha, para quem assiste, a gente faz um bate-bola no final, com o especialista da vez. Então, eu vou falar algumas palavras e você responda com outra. Ok. Tá? Então, vamos lá. Não precisa pensar muito. É mais pra gente te conhecer. Legal, Um filme. Um filme. Ou série. Ou série. Um filme bem antigo, Vento Levou. Nunca assisti, eu acho que eu também não. Um livro. Um livro. Da vida de São Lucas, Médico de Homens e Almas. Perfeito. Uma viagem, pode ser que queira fazer ou que já fez. Para a Europa. Quer fazer. Itália. Um esporte.
Olha, já joguei futebol, mas não jogo mais. E uma palavra. O cuidado às mulheres, sem dúvida, essa é a ideia. Perfeito. Queria agradecer pela presença, pela disponibilidade e pelo conhecimento que Sim, passou para nós e para todo importante. mundo que está assistindo. Queria que esse podcast pudesse ser exibido todos os meses, assim, para ser lembrado. Queria agradecer mais uma vez, doutor, se a Thaís quiser agradecer também. Eu não tenho o que falar, mas muito obrigada, viu, doutor? E eu que agradeço a oportunidade, né? O convite de estar com vocês aqui no podcast. Agradecer a Unimed também pelo convite que ela me fez. E é sempre importante falar sobre a saúde da mulher. A gente fica à disposição, não só esse mês, mas esse mês é mais intenso, né? A gente tem mais atividade. E lembrar que o Outubro Rosa é o ano todo, realmente. Sim. Cuidado é frequente, Cuidado né? Cuidado diário. precisa ser frequente. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada. E esse foi mais um podcast Mude o Hábito da Unimed Marília. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar nas redes sociais.